Fala, gente boa de Deus! É com prazer que eu estou aqui com vocês no canal Mensageiro da Cruz. Eu que vos falo, eu me chamo Romildo Lima, estou à frente desse canal para trazer mensagens edificantes para o seu coração, para a sua vida. E eu espero que você, que tem chegado a primeira vez aqui, se você for inscrito, beleza, dá um joinha aí. Vamos participar aqui comigo dessa reflexão. Se você está chegando agora, se inscreve. Eu convido você a, depois desse vídeo, você escutar bem esse vídeo. Não vou me alongar, mas você vai escutar bem esse vídeo e você vai lá nos comentários. Porque justamente se você se inscrever, se você der o like, você compartilhar, você participar, você vai dizer para o mecanismo de pesquisa do YouTube, da internet, que a gente está aqui para anunciar as boas notícias que tem acerca do reino de Deus. E hoje eu quero trazer, agora nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão boa para vocês, uma reflexão bem de cunho muito filosófico, mas muito polêmico. E eu sei que vai levantar polêmica, sei sim. Você não vai, talvez, nem conseguir assistir todo o vídeo, vai lá comentar. Mas eu quero que você escute tudo que eu tenho para dizer para vocês aqui, para que a gente tenha essa interação e a gente compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Eu quero alcançar pessoas para trazer elas a uma reflexão sobre a verdade, a vida, sobre o Deus verdadeiro que pode habitar em cada coração. Infelizmente, não está no mundo, não está nas diretrizes do sistema. Mas enfim, vamos lá para o que nos interessa. Sobre o verdadeiro cristianismo. Aí fica a pergunta, existe o verdadeiro cristianismo? Vamos lá, eu quero que você pense comigo. Eu vou partir do princípio seguinte, que cristianismo é religião, ou seja, cristianismo é religião, o cristianismo é religião, e não tem como dizer que o cristianismo não seja religião. Embora o conceito religião seja um conceito filosófico, que se você aplicar esse conceito com 10 pessoas que têm um conhecimento, uma retórica, para construir um pensamento, eles vão dizer coisas diferentes sobre o que é religião. Justamente porque o conceito em si é um conceito filosófico. Mas esse vídeo eu não quero trazer esse conceito filosófico, mas para poder explicar qual é o verdadeiro cristianismo, eu tenho que entrar um pouco dentro de conceitos que façam você pensar, que às vezes possa fazer com que você saia de dentro da caixinha e não pense linearmente com a maioria, ou mas pense de uma forma que pode ser parecida com a maioria, mas é independente. É isso que eu quero trazer nesse vídeo. E existe, já que existe conceitos que vão predefinir religião com diversos pensamentos e se torna-se algo muito filosófico, existe conceito de pessoas que dizem que cristianismo não é religião. Tipo, eu vi um sujeito dizer que cristianismo não é religião porque cristianismo é um estilo de vida. Agora vem a pergunta principal. Me responde aí você. Qual a religião que não é um estilo de vida? Será que quando você olha para o muçulmano, para o budista, eles não têm um estilo de vida condizente com a sua religião e que eles levam esse estilo de vida, essas características, para dentro da sociedade? Então, praticamente eu desconsiderei o que o indivíduo falou a respeito do cristianismo e achei muito tolo, muito infantil. E não é bem isso. Como religião, falando de religião, vamos aqui, entenda-se o seguinte, qual a verdadeira religião? Para mim chegar lá no ponto principal do que eu quero trazer em reflexão para vocês, qual a verdadeira religião? Não existe. Porque no princípio, no contexto primordial de religião, quando eu falo de religião, eu estou falando de fé, estou falando de divindade, eu estou falando de dogmas, eu estou falando de uma organização liderada, que é liderada, uma massa que é liderada
por um sujeito, sacerdote, profeta, padre, bispo, pai, seja ele de santos, e aquela massa é conduzida a uma fé, a princípios de fé, a crença de uma divindade, de um Deus, de um santo, de uma entidade. Isso é o princípio de religião. Então, fora desses princípios, existem coisas pontos filosóficos e filosofias que se parecem ser religião, mas não tem esses conceitos. Mas quando você olha, pô, isso parece muito. Aí sim, realmente não é religião. Mas eu não vou entrar nesses primórdios. Não é bem isso que eu quero. Eu quero só que você entenda a minha linha de raciocínio. Se eu for olhar para a religião e dizer assim, pô, qual é a verdadeira religião? Não vou encontrar. Porque da forma como é feita a religião, ela é subjetiva. Então ela parte do princípio de cada indivíduo e da sua experiência pessoal e particular. Então, algumas pessoas se identificam com o budismo, outros se identificam com o cristianismo, outros se identificam com os muçulmanos. O Islã, como assim queira. Então, esse é o princípio de identificação subjetiva de cada indivíduo. Então, não tem como eu dizer qual a verdadeira religião. E partindo desse princípio, eu também não tenho que dizer, eu não tenho como dizer qual é o verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo, dentro desse pacote que eu citei, ele está incluído fé, crença, organização dessa fé, regido por um líder para massas, divindade e condições que vão além do físico, para o extrafísico, para o metafísico, que inclui questões de vida, morte e ligação disso com a divindade, com a fé, com Deus, com todas essas características. Religião. E o cristianismo se inclui nisso. Ok, você já sei que você entendeu isso aqui. Agora vamos aqui. Se o cristianismo é religião, qual o verdadeiro cristianismo? Também não existe. Porque o cristianismo é difundido, é bem difundido aqui, nos brasileiros, na sua maioria são cristãos. E quando se fala que eles são cristãos, basicamente eles não são católicos. Eles são evangélicos, e dentro dessa ramificação protestante evangélica, se divide muito mesmo, até para os tipos de conceito religioso. E vem o espírita, que é tido aqui na nossa sociedade, na nossa cultura, e é tido como cristão. Então, enfim, e bem dentro dessa perspectiva, eu vou voltar atrás, quando você diz assim, o verdadeiro cristianismo é o catolicismo. Mas qual catolicismo? O romano? Vem cá, chega aqui. Me diga se não é o de Constantinopla. Não houve a cisma? E depois dessa cisma não houve os anglicanos? A construção católica inglesa? Não houve os ortodoxos? Os coptas? Veja só a confusão que causa isso na nossa mente e no nosso coração. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Debater sobre verdadeiro religião já é inutilidade, é imbecilidade, perdão pela palavra. Debater sobre o verdadeiro cristianismo também é. Talvez eu esteja falando aqui para católicos, esteja falando aqui para espíritas, para evangélicos, que vivem se degladiando e só perdem lá, se eu não me engano, na Europa houve, nos tempos dos anos 70, 80, se eu não me engano, muita luta, guerra entre protestantes e católicos, briga feia mesmo, de dividir famílias, pessoas, de se matarem e de se levantarem contra e fazer um terrorismo acerca disso. E é isso que dá. Essa essência de lutar por uma verdade que está dentro de si. Mas essa é a grande questão. Porque se não existe uma verdadeira religião, se não existe um verdadeiro cristianismo, porque eu caso o conceito, então o que existe de verdade? Ora, o Cristo. Sim,
Esse, dentro da perspectiva de cristianismo, ele é subdividido por pensamentos, por conceitos, e a gente não sabe exatamente, realmente, qual o verdadeiro Cristo. Aí o bicho pega. Porque quando você olha, você vê um Cristo que vai do extremo ao outro. Um Cristo que está ali para te abençoar, para te dar prosperidade, para te fazer cabeça e não cauda. Há um Cristo que está te olhando, pronto para te fulminar. Que nem aqueles memezinhos que tem na internet. A pessoa brinca aí, ou não ri, o Cristo está olhando. Aí bota aquela foto do Cristo assim, olhando assim, né? De cabeça assim, opa, não ri, eu vou lhe mandar para o inferno. Um Cristo vingativo e perverso. Errou, já sabe, inferno. E vai, e não para por aí. Vai com um Cristo que se encarna, como o Henrique Cristo, como o Luiz, aquele mexicano que já veio a falecer, depois vocês pesquisem, Luiz, uma coisa parecida assim, que ele se identificava como Cristo e ao mesmo tempo como anticristo, para você ver. E coisas que Jesus falou, vão vir muitos Cristos, vai ter muitos Cristos. Qual vai ser os verdadeiros? Para onde você deve olhar? E Cristo, o Cristo verdadeiro, teve os seus ensinamentos. Ele disse o seguinte, que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Então a premissa da questão não está no verdadeiro Cristo, mas no verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador encontra o verdadeiro Cristo. E é dentro dessa perspectiva que você deve se encontrar. Em vez de você se degladiar com católicos, evangélicos, e os evangélicos entre si, pentecostais, neopentecostais, é uma bagunça feia. Adventistas de sétimo dias, mormons e por aí vai, com diversos cristos e conceitos de Cristo. Mas não é para aí que você deve olhar. Você deve olhar para o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não está nem em Roma, nem em Constantinopla, mas está aqui dentro. Volte-se para dentro de si. Porque o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, sim está olhando para si. Para se arrepender, para se converter e para olhar mediante a tudo que está à sua volta e conseguir ver o engano, conseguir perceber as injustiças, o engano, perceber as infidelidades e como as pessoas são enganosas, como elas são egoístas. E quando você se despe disso, quando você se desprende disso, olhando para si mesmo e não para o próximo, eu sou assim, eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu não quero continuar no engano, na mentira. Você encontra o verdadeiro Cristo. E essa é a premissa da questão. Então, o meu vídeo fica aqui. Não existe verdadeiro cristianismo, mas o verdadeiro Cristo está dentro do seu coração. Quando você automaticamente enxergar a si mesmo para se arrepender e se voltar para um Deus que pede para que todo homem se arrependa e se converta dos seus maus caminhos e libere perdão, justiça e amor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Termina esse vídeo aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Um cheiro no coração de vocês.